irmãos, graça e a paz, boa noite a todos. Nós gostaríamos nessa noite de dar alguns avisos para os irmãos. O primeiro é, o Ministério de Ação Social pede que os irmãos que puderem contribuir na entrega de alimentos para que nós possamos fazer a entrega para aquelas pessoas que estão necessitadas e também aqueles que têm passado momentos de dificuldade nesse momento de quarentena. Então o Ministério de Ação Social pede que, se você puder fazer a doação dos seus alimentos, entregar na igreja com a irmã Betânia. O horário de funcionamento da secretaria está de segunda a sexta, aberto no horário da manhã, então você pode fazer a sua entrega lá também. O segundo aviso é em relação à entrega de ofertas de missões mundiais. Também da mesma forma, você pode entregar tanto a oferta de missões como também os seus dízimos e as suas ofertas na secretaria da igreja ou com o irmão Marcos. Você pode marcar um horário com eles, claro, para não haver aglomeração na igreja. O irmão pode ligar, pode marcar um horário com a secretaria da igreja para estar fazendo ali sua entrega. Lembrando que os horários de funcionamento são de segunda a sexta pelo horário da manhã. O terceiro aviso é que nós pedimos que os irmãos estejam acompanhando nas redes sociais da igreja, no grupo do WhatsApp, no canal do YouTube, na fanpage do Facebook e também no Instagram, sobre tudo que tem acontecido nas atividades da igreja, não só aos domingos, mas também nos dias de semana. Nós sabemos que muitos ministérios têm atuado através das redes sociais, através de aplicativos, de conversas, para que possa haver cada vez mais interação. Então nós pedimos que os irmãos estejam orando também por essas atividades que a igreja tem realizado. O quarto aviso, irmãos, que nós queremos dar, hoje os irmãos sabem que é culto de oração. Nós queríamos avisar que logo após esse momento de leitura, de hino, de reflexão do culto de oração, nós iremos estar reunindo em grupos de oração. Então você, professor de escola bíblica dominical, que tem trabalhado com seus alunos, nós pedimos que você utilize o aplicativo que nós estamos indicando para que você possa estar utilizando essa ferramenta para estar se reunindo com alguns dos seus alunos, para que a gente possa estar fazendo esse momento de oração após esse período de transmissão do culto de oração. Então nós pedimos que os professores da escola bíblica dominical possam estar se reunindo com os seus alunos e também aqueles que trabalham com discipulados e pequenos grupos, que vocês possam estar se reunindo nesse momento para estarem fazendo o seu momento de oração. É muito importante que a gente continuemos firmes e cada vez mais juntos orando uns pelos outros nesses momentos. E o último aviso é que não esqueça de domingo estar assistindo os nossos cultos, tanto pelo horário da manhã como também pelo horário da noite, e que o Senhor seja exaltado e glorificado em tudo que nós fizermos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura uníssona que se encontra no livro de Salmo 34, versículo 1, 2 e 3. Leamos. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que Deus nos abençoe e aplique essas palavras em nossos corações. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus.
que se compara a ti. Não há outro nome igual ao teu. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Irmãos e irmãs, mais uma vez no cantinho da casa e a igreja e a casa, né? Está ali atrás, lá atrás. Mais uma vez para refletir a respeito da palavra do Senhor. E agora no Salmo 40, os primeiros versículos, é um salmo de Davi, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão o Senhor e confiarão nele. Prezados, esse salmo, como já dizia no início, é um salmo que revela um momento de crise de Davi. Não vamos entrar em detalhes, a natureza da crise, a origem dela, mas esse salmo ele descreve exatamente uma realidade do rei Davi, mas uma realidade de esperança, uma realidade em que em determinado momento ele viu que não tinha outra alternativa senão esperar no Senhor. E interessante que quando nós vamos ao texto em hebraico, há como que um reforço. Esperei com paciência significa esperando, esperei, uma forma de repetição lá no original, significando que ele esperou independentemente das circunstâncias, das dificuldades. Ele não tinha outra forma, outra fonte em que esperar, outra pessoa, e era só o Senhor. E ele esperou ainda que as circunstâncias fossem adversas, contra a sua esperança. Então, por isso que diz, esperei com paciência. Não é? E eu gostaria que nós refletíssemos e aprendêssemos nesse pouco espaço de tempo aqui o resultado dessa espera no Senhor. Verdadeiramente nós esperamos em muitas coisas, em muitas pessoas, em muitos sistemas, né? Nos governos nós esperamos,
Há muita esperança, se espera por muita coisa e se demora muito. Algumas se realizam, outras não. Mas essa de Davi, essa atitude de esperar no Senhor, foi recompensada. Não é? Porque o próprio Davi diz, eu esperei. E olhe só o que aconteceu. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus faz sempre assim. Deus se inclina. Deus vai ao encontro do homem. Deus para, atenção, vamos usar um termo humano aqui, Deus para dar ouvido àqueles que esperam nele. Então, Davi diz que esperou e valeu a pena, porque o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Poupou-me, e aí diz as consequências, os resultados deste ouvir o clamor, a resposta ao clamor dele, diz assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. O Senhor não só ouve, o Senhor se inclina, se volta para o homem, vai ao encontro do homem. Ai de nós, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. O Senhor é que veio buscar o homem perdido, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Não é? Então, diz o texto que ele se moveu, se inclinou e depois agiu em benefício daquele que estava em crise, daqueles que estavam em sofrimento. Tirou-me de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Essa é a grande verdade. Muita insegurança quando esperamos e num contexto deste mais ainda. Mas nós não temos outro em que esperarmos. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus do rei Davi, em quem ele esperou e valeu a pena. Diz ainda no versículo 3, pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão o Senhor e confiarão nele. Prezados irmãos, eu quero dizer aos irmãos que, como aconteceu com Davi, poderá acontecer com cada um de nós, com cada um daquele que espera no Senhor. Passa a ser um testemunho ou uma testemunha do Senhor, dos grandes feitos do Senhor na vida dele. E, logicamente, com os propósitos que tem o Senhor. Então, Davi diz que outros irão confiar pelo resultado, através do resultado de eu ter esperado, dele ter esperado no Senhor, que se inclinou, que se voltou para ele, que o livrou e depois pôs um cântico em sua boca e fez de Davi uma testemunha do poder de Deus, de que vale a pena esperar no Senhor. Esperemos, pois, no Senhor firmemente, esperando, se espera, né? Esperando, esperei. No texto realmente é essa leitura que é transliterada do original do hebraico que nós temos, segundo alguns autores, de forma reforçada, de forma persistente. Vale a pena esperar no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Esperemos, pois, no Senhor, principalmente nesses dias difíceis. Amém.